Olá, queridos, então vamos para o nosso segundo e último vídeo dessa quinta-feira, 27/8/2020, uma semana diferente, que é uma semana de avaliação. Então nós vamos fazer uma revisão em ciências dos capítulos 3 e 4. E como eu disse anteriormente agora no vídeo de matemática, esse vídeo de ciências eu vou fazer uma revisãozinha das partes mais importantes desses dois capítulos, 3 e 4. E no sábado nós teremos uma live para estar corrigindo os exercícios de ciências e tirando as dúvidas, tá bom? Então vai ter um bônus, né? Nós vamos ter esse vídeo de revisão, mais uma live extra, né? No sábado, que a gente já vai estar... como é que fala? A gente já vai estar repondo uma aula, né? E aí nós vamos estar usando essa live para tirar dúvidas em ciências, que vai ser a nossa prova na segunda-feira, tá bom? No capítulo 3, a gente viu lá como produzir e conservar os alimentos. Então a unidade começa falando pra gente que a gente se alimenta com vários alimentos produzidos de várias maneiras. E aí falou pra gente o seguinte, que os nossos alimentos, eles podem ser feitos, né? Eles podem ter uma produção artesanal ou uma produção industrial. Na produção artesanal, tem um quadro lá na página 66, que eu até pedi para escrever importante nele. A produção é feita em pequenas propriedades, poucas pessoas participam da produção, cada pessoa tem mais de uma função no processo. Os alimentos produzidos apresentam pequenas diferenças entre si. O processo de produção causa menos danos ao ambiente do que a produção industrial. Então, aqui nós estamos falando da produção artesanal. A gente pegou como exemplo aqui a produção do brigadeiro e vimos também a produção do queijo. Quais são as etapas da produção do queijo, tá? Já os alimentos industrializados, tem um quadro que está lá na página 72, que fala pra gente as características da produção industrial. É feita em grandes propriedades, tem trabalhadores empregados, tem muitas pessoas envolvidas na produção, cada pessoa participa apenas de uma etapa da produção, produz maior quantidade de alimentos sem variação de suas características, ou seja, se eu for produzir ali um pacote de farinha de trigo, eu vou produzir vários pacotes sem nenhuma alteração nas suas características, diferente do brigadeiro, que é um produto feito artesanal e que eu posso enrolar, uns podem ficar maiores, outros podem ficar menores. Se eu deixar para fazer um montante hoje, um montante amanhã, pode dar diferença no sabor, né? E na produção industrial a gente sabe que isso não acontece. Possuem aditivos alimentares, que são os conservantes, e o processo de produção pode causar muitos danos ao ambiente. Então aqui nós também pegamos o exemplo do queijo, mas o queijo sendo feito de maneira industrializada, tá? Falamos também dos alimentos orgânicos, que são excelentes, não possuem aditivos químicos, né? Porém, ainda são alimentos caros, que não fazem parte ainda da nossa alimentação. Deveria, mas não fazem parte, porque são alimentos que são mais caros, tá? Justamente porque não se tem a adição de produtos químicos. Então, é ali feito... o cuidado é manual, né, cuidando ali mesmo daquela plantação, sem uso de aditivos químicos. A gente viu também que tem a conservação dos alimentos, né, vimos como que se conservava os alimentos antigamente, né, que as pessoas costumavam guardar até em latas, né, daquelas latas de gordura, as carnes, né, para elas não poderem estragar. E vimos também que a refrigeração, que no caso são as geladeiras, né, que tem nas nossas casas, a geladeira ela ajuda muito a conservar os alimentos, né, porque é um ambiente mais frio e isso
não permite a proliferação de bactérias, tá? Aí eu deixei, né, vocês lembram que nós fizemos a experiência lá do mingau, né, que foi um sucesso. Então, o capítulo 3, ele basicamente vem falando pra gente da produção de alimentos artesanais, industrializados e da conservação dos alimentos, tá? Já o capítulo 4, ele vem falar pra gente sobre o ar. E aí, nesse capítulo, a gente falou um pouquinho sobre a atmosfera, certo? Que é a camada que fica ao redor da Terra. Ela tem, em comparação com o tamanho do planeta, ela é muito fina. E sem ela, não teria vida como conhecemos na Terra, tá? É nessa camada de gases que estamos mergulhados. O gás em maior quantidade na atmosfera terrestre é o nitrogênio. Então, a gente tem um esquema lá na página 92 que mostra pra gente. É um gráfico de pizza e a parte verde corresponde ao nitrogênio, é o gás que tem maior quantidade na atmosfera. Já o oxigênio, que está na página 93, né? É o único, o planeta Terra é o único rico em gás oxigênio, tá? Ele é essencial para a vida no nosso planeta. A maior parte desse oxigênio foi produzida por antigos micro-organismos que faziam a fotossíntese. Durante a fotossíntese ocorre a liberação de oxigênio no ar. A gente viu mais na frente aí nos outros conteúdos que realmente, né, na hora de realizar a fotossíntese, há essa troca, né, de gases. E a maioria dos seres vivos utiliza o oxigênio para respirar. Sem o oxigênio, esses seres vivos não conseguem sobreviver, tá? Então, aqui tá falando um pouquinho sobre a importância do oxigênio e depois nós falamos do gás carbônico, que apesar de existir em pequena quantidade em relação aos outros gases atmosféricos, o gás carbônico ele é muito importante para a vida na Terra. Ele é produzido na respiração da maioria dos seres vivos, inclusive a do ser humano, na queima de materiais e é necessário para que a fotossíntese ocorra. Ou seja, se nós hoje temos o gás oxigênio no planeta Terra, é o gás que tem maior oxigênio aqui na Terra, graças também à fotossíntese, né, que foram feitas por antigos micro-organismos que fizeram essa troca de gases na realização da fotossíntese. E como nós, a maioria dos seres vivos, também produzimos o gás carbônico, então há essa troca. Então, tão essencial quanto o oxigênio, também é o gás carbônico para a nossa sobrevivência. Nós falamos também do ar e da vida, esses já foram os últimos vídeos que nós gravamos, né? Que os gases do ar possuem importância direta para os seres vivos, pois desses gases dependem a fotossíntese, a respiração e os outros processos vitais. Então, olha só, na página 98 a gente tem um esqueminha de como que é feita a realização da fotossíntese. Olha lá, a gente sabe que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E esse produzir o seu próprio alimento é através da fotossíntese. A clorofila, presente principalmente nas folhas, que é essa pigmentação verdinha, absorve a energia do sol. Então, tá aqui, ó, energia solar diretamente nas folhas da plantinha. As folhas retiram o gás carbônico do ar, ou da água, ou das raízes do solo. A planta usa essa energia solar para transformar a água e o gás carbônico produzindo uma substância que lhe serve de alimento. Então, olha só, ela retira da energia solar, né, através da clorofila, o gás carbônico, né? Pode se retirar também da água, pode se retirar também das raízes. E aí, o que acontece? Ela libera pra gente o oxigênio. Esse oxigênio é o que nós precisamos. E olha que interessante. Nós, seres vivos, quando inspiramos, puxamos
oxigênio. E quando expiramos, estamos liberando gás carbônico, tá? Então, é essa troca que acontece. Falamos aqui sobre os animais terrestres, falamos sobre os animais aquáticos e falamos também sobre as plantas, que retiram o oxigênio do ambiente e eliminam o gás carbônico. Elas possuem pequenos orifícios, principalmente na superfície inferior da folha, por onde esses gases entram e saem. Falamos também um pouquinho sobre o ar tem peso e ocupa espaço, que foi a experiência que eu falei com vocês que nós não fizemos, mas que era da seringa. Então, quando a gente aperta a seringa, vai e volta, o ar é liberado. Mas se eu tampo a seringa, aonde eu colocaria a agulha, e aperto o êmbolo, eu não consigo fazê-lo descer. Por quê? Porque o ar está dentro da seringa e não tem por onde sair. Essa era a experiência em si que a gente iria perceber. Mas aí, o que acontece? A gente viu que a gente também pode ver que o ar ocupa espaço onde não existe outra matéria, que foi, por exemplo, aqui com a garrafa. Quando se coloca uma garrafa aparentemente vazia dentro de um recipiente com água, esta água não entra na garrafa, porque ela está cheia de ar. Quando se inclina um pouco a mesma garrafa, o ar sai de dentro dela formando bolhas. E só assim a água entra. Então, na hora que você coloca, não entrou água. Por quê? Lá dentro tinha ar. Mas se você inclina um pouquinho a garrafa, você vai ver bolhas saindo. Essas bolhas são o quê? Era o ar que estava dentro da garrafa. O ar está sendo liberado e a água vai entrar dentro da garrafa. Vimos aqui que o ar exerce uma pressão, tá? Isso aí foi até o conteúdo do último vídeo que eu gravei. Ele exerce uma pressão sobre o nosso corpo e sobre tudo mais que existe na Terra. É a pressão atmosférica. E por que a gente não percebe essa pressão? Porque os materiais do interior do corpo também exercem uma pressão, fazendo com que então a gente fique em equilíbrio. A gente recebe uma pressão atmosférica, mas no interior do nosso corpo também faz uma pressão. Assim, a pressão exercida pelo ar no exterior do corpo, ou seja, que está fora do nosso corpo, é compensada pela pressão exercida pelos materiais que estão no interior do nosso corpo. Então, há um equilíbrio, tá? Essa é uma adaptação dos seres vivos terrestres que permite que eles sobrevivam sem serem esmagados pela pressão do ar. Deixei alguns exercícios nesse capítulo aqui, a gente vai estar corrigindo todos no sábado, na live, tá bom? Deixa eu só falar uma coisinha com vocês. Eu não vou cobrar nada sobre o vento, tá? O vento a gente vai explicar, pode ser até sábado mesmo, mas eu não vou cobrar nada sobre a respeito do vento. E doenças respiratórias, eu vou pedir um trabalhinho, tá? Assim como vocês já fizeram um trabalho com o professor Douglas sobre pinturas rupestres, para a história, eu vou estar pedindo um trabalhinho sobre doenças respiratórias para ciências, mas a gente conversa sobre isso depois das avaliações, tá bom? Então, lembrando a vocês, sábado tem live de ciências para a gente tirar dúvidas e corrigir os exercícios que estão aqui no capítulo 4, tá? Capítulo 3 já está tudo corrigido. E amanhã, live de matemática, tirando dúvidas, corrigindo os exercícios de divisão e fazendo alguns exercícios de fixação para tirar dúvidas, tá bom? Um beijo e até amanhã.